É isso aí, galera. Do nada aconteceu na estrada, cada vez estamos indo mais longe. Fomos para Alphaville e hoje nós estamos em Campinas, é isso mesmo. Viemos aqui conhecer a loja de um amigo, um querido e um cara que entende muito de marca pessoal, de moda, vestimenta. Então fica comigo aqui nesse episódio, porque o Do Nada Aconteceu é isso, é business, é negócios, é tudo aquilo que você precisa saber para se tornar um profissional de qualidade, cada vez mais eficiente, ó, na estica. Vambora, fica comigo aqui. Bora lá, acabamos de chegar aqui no Shopping Iguatemi de Campinas, ó, mostra aqui, Joãozinho. R. Mendes. Com licença. Ô, irmãozão. E aí? Seja bem-vindo. Obrigado. Top demais, hein? Parabéns, loja linda. Curtiu? Prazer receber vocês aí. Que isso, prazer é todo meu, trazendo conteúdo diferente, né? Só para contextualizar aqui, a gente tem o viés do mercado imobiliário, mas a gente sabe que até o próprio corretor precisa entender de outros negócios. A ideia é trazer, sim, o business, mas também, a vestimenta, né? O cara tem que estar na estica, tem que estar bem vestido. E eu quero que você conte hoje para nós o quanto isso é importante. Mas não vou dar muito spoiler, não. Conta um pouquinho aqui da sua loja pra gente. É isso, show. Bom, a R. Mendes é uma marca que tem aí um pouco mais de uma década. A gente se inspira muito no design italiano de produto, esse ar do luxo silencioso, um produto matéria-prima de primeira classe, caimento impecável. E essa operação aqui no Iguatemi é para traduzir um pouco de tudo que a gente acredita como marca. Além dos produtos que a gente tem na Arara aqui, que depois eu posso mostrar para vocês, a gente tem a parte nossa exclusiva também, de atendimento sob medida, enfim, com iniciais, terno, camisaria. Umas coisas bem legais e a gente vai contar aí ao longo do nosso bate-papo. Legal, legal, muito bom. Vocês estão aqui há quanto tempo? 10 anos já? Ou a marca tem anos? Pouco mais de uma década, isso. Legal. Aqui no shopping a gente vai completar 2 anos. Show de bola. 1 ano e 8 meses, 1 ano e pouquinho. E é só você? Sim. A marca é sua, a ideia é sua. E como que você entrou na moda? Cara, começou numa viagem que eu fiz a Nova York. E aí viajando lá, enfim. Dizem que quando você não está trabalhando aí que as grandes ideias surgem. E aí eu tive a ideia da marca e voltei para o Brasil com a história do varejo na alma, assim. Eu falei, cara, quero ter uma marca dessa no Brasil. Visitei uma loja lá no Sorro. E desde então vim, comecei a estudar, me desenvolver no negócio, comecei a marca muito cedo. Sou engenheiro civil de formação, então a gente já está com o pé aqui no mercado imobiliário falando também. Mas muito no viés de gestão, de business, essa parte de execução de negócio. E a marca começou a se desenrolar a partir disso, de uma viagem que eu fiz, voltei ao Brasil e comecei a empreender o negócio. Muito bom. Tem história... Quantos anos você tem, Romero? 33. 33 anos, o cara é jovem, elegante, bonito. Tem uma história maravilhosa para contar, mas, irmão, tô com uma fome. Será que a gente pode almoçar primeiro? Depois a gente troca essa ideia? Com certeza, então, bora lá. Bora almoçar, acompanhem com a gente. Por que você escolheu aqui Campinas para colocar a loja física? Cara, porque eu acredito que é um mercado bem interessante, próximo a São Paulo. Dentro de uns estudos de marca. Não. Dentro dos estudos que a gente fez, foi mais uma estratégia de business mesmo, dentro dos shoppings do Grupo Iguatemi, sabe? Legal. Tinha os top shoppings deles lá, conversa, reuniões, eu entendi que aqui era o caminho, assim. A gente chegou a olhar Porto Alegre, olhar alguns outros aí mais no interior aqui, sim. E aí a gente acabou optando por Campinas. E na parte de educação, como que você entrou nessa onda aí? Cara, eu sempre gostei muito da parte de educação, sempre fui um leitor ávido, sempre fiz cursos, imersões, me desenvolvi muito nessa área, é um braço que eu gosto muito. E aí eu sempre falei, cara, como que eu posso desenhar isso que seja acoplado ao meu negócio? Como se fosse aquela história do motor 2 lá de faturamento, que você acopla dentro do motor 1, que é o negócio principal, braço da educação, enfim. E aí, no início do ano, veio esse projeto da mentoria, cara, que foi, na verdade, uma coisa que eu sempre tive. Fazia mais para pessoas próximas, amigos, empresários, ajudavam os caras a se posicionar de maneira estratégica, a imagem ali, a roupa, como se vestir. E aí eu falei, cara, vou desenhar meu braço de educação, mas não só para ser com o cara no individual, mas também fomentar o network e o ecossistema, que é uma coisa que eu sempre gostei.
E ficava tudo embaçado no fundo. Tipo, foto moda, mas na rua. Street, sim. Street fashion, né? As fotos street. Mas hoje aqui é normal isso, a galera vê normal. Você acostuma. Irmão, conta aqui um pouquinho para nós da história dessa loja. Qual que é aí? Eu tenho certeza que aqui existe uma estratégia, uma intencionalidade, porque vão sair muitos insights daqui. Então, por favor, abre o jogo aqui para nós. Vamos lá. Vai me direcionando aqui, o que você achar que eu posso gerar valor para a turma. A loja é sua, eu tô aqui para aprender. Vamos junto, irmão. Bom, falando um pouquinho do nosso conceito de negócio, né? Para a galera que às vezes não conhece, está acompanhando a gente agora. A R. Mendes tem muito esse lance do Quiet Luxury, que é a história do luxo silencioso. Então, cara, ele é o cerne para nós, para a criação de conteúdo, de coleção, de tudo que a gente usa na marca. O que é isso? A gente foca muito em coloração, matéria-prima e caimento impecável. Então, se você for ver as peças da marca, elas são todas minimalistas, que a gente fala. Então, aqui é um tecido de fibra chilena, vem do Chile essa matéria-prima. Então, ela tem uma roupagem de uma roupagem de alfaiataria. Então, botãozinho nosso personalizado, enfim, um caimento de alfaiataria. Então, ela tem toda a parte do conjunto da calça. Então, necessariamente, você precisa usar a calça e o conjunto, mas às vezes aqui na R. Mendes a gente sempre foca muito em fazer um guarda-roupa inteligente. A gente fala que são compras assertivas. Então, comprei a calça, mas ela combina com a polo de tricô, que é essa que eu estou usando, só que manga longa. Então a gente monta as paletas de cores aqui, pensando nesse homem contemporâneo, empresário, no cara que está em movimento, que não vai ficar gastando muito capital emocional para escolher peça. Então, por exemplo, essa primeira área é a parte mais terrosa. Então, isso conecta muito com a história do luxo silencioso que a gente fala. São peças bem minimalistas. Então, é um tecido de textura. Essa questão que você falou do caimento dá pra ver no cabide que a peça tem um caimento impecável. É bem legal. Igual essa peça aqui, ela tem selo de sustentabilidade, ela é amaciada com óleo extraído da casca do arroz. Então, tem várias historinhas em cada peça que é onde a gente fala que é a história do luxo silencioso. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um algodão pima. Nossa. Que é um fio 60, vem do aqui Peru. Não dá para vocês sentirem, mas o negócio é diferenciado, hein? Então... Cara, que camiseta maravilhosa. E aí a gente foca muito na modelagem, então você vê aqui, ó, a manga ela é diferente, um pouquinho mais larga, então tem que provar. Eu falo que o luxo ele sussurra, ele não grita. Então a diferença ela tá nos detalhes. Essa é boa, hein? Essa é boa. O luxo sussurra, ele não grita. Ele não grita. Então, cara, você vai ver aqui, ó, matéria-prima, calça cetinado, aqui tem a assinatura da marca, um cos personalizado da marca, que são as cores da R. Mendes, que é preto, branco e cinza. Então, onde a gente ativa, assim, às vezes em algumas peças vão ver que tem umas assinaturazinhas, sabe? Com a bandeirinha da marca. Por exemplo, aqui, na Polo. Ó, então, legal. Essa é a nossa assinatura. Então, ela é bem minimalista, bem discreta, a gente foca muito em caimento. E tem a nossa parte de ateliê também. Por exemplo, essa jaqueta de couro bovino genuíno. Essa jaqueta ela é bem legal, né? Então, ela é uma peça que a gente pode fazer aqui na loja personalizado. Ronan, gostei, quero outra cor. Tem, olha a parte interna dela. O forro personalizado nosso. Que legal. Então, assim, aqui é um pouco da nossa atmosfera, sabe? E aí, dentro do conceito da marca, a marca ela é construída para caminhar com o homem em todos os momentos do seu lifestyle, seja de negócio a lazer. Então, eu acredito, até depois a gente vai falar um pouquinho mais da minha visão sobre ecossistema, lifestyle. Então, o homem hoje, falando para empresário aqui, profissionais de alto valor, a ideia da R. Mendes é acompanhar a jornada do homem com excelência em todas as ocasiões da vida dele. Legal. Seja no trabalho, seja no lazer. Por exemplo, aqui é um linho belga, 100% puro. Então, para o cara, praia, lazer, viagem, restaurante. Então, a R. Mendes ela é construída assim, para atender e fazer parte da jornada do homem em todos os ambientes que ele transita. Interessante isso que você está falando, porque o homem, naturalmente, ele já é meio desleixado com essa questão da vestimenta, conforme ele vai galgando na vida, vai se preocupando um pouco mais, às vezes uma camisa e tal, né? Hoje eu até tô meio basicão aqui, errei no look para vir entrevistar o cara da moda masculina, mas tudo bem. Turma, uma pausa rapidinho aqui no nosso episódio, porque eu preciso muito da sua ajuda. Para agora o que você está fazendo e se inscreve no nosso canal. É extremamente importante que você faça a sua inscrição para que você não fique de fora todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Outra coisa que eu quero te falar é,
Se você quiser ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem no direct, um feedback, vai ser um prazer poder interagir com você. Mas para agora, se inscreve no canal e bora voltar lá para esse episódio que tá incrível. Bem, a gente ajusta no caminho. Errou nada, tá? Tá com a camisa sob medida aqui, impecável, com a assinatura dele. Você foi modesto. Mas isso que você tá falando me desperta uma questão da marca pessoal fora do trabalho, né? A importância que tem você estar com um posicionamento correto em qualquer ambiente. Porque às vezes o cara tá super bem vestido numa reunião de trabalho ali, mostra, até no Instagram mesmo a gente trabalha com a galera que tá no digital, e aí o cara vai pra praia e chuta o balde, mexe aquela bermuda de surf, não falando mal, né, claro, mas a bermuda de surf é pro surf, né, então é mais ou menos isso que você tá querendo dizer, né, o lifestyle 360 da pessoa ali, o posicionamento dele em todos os sentidos. Exatamente, eu penso assim, se a gente pode falar um pouco do braço do digital, mas a gente pode falar um pouco desse empresariado mais no offline, vamos dizer assim, porque hoje tudo está digital. Claro. Né? Então eu vou trazer um pouco, a gente começa a primeira etapa aqui falando um pouquinho mais de todas as esferas de influência, depois a gente pode ir um pouquinho para o digital, só para manter uma linha de raciocínio aqui. Então, por exemplo, se a gente pega o homem, vamos falar dia a dia, trabalho, casa, lazer, esposa, filhos, viagem, restaurante. Costumo dizer que, cara, tudo é marketing. E você tem uma marca pessoal e o tempo todo você está comunicando. A diferença é, você governa sua marca pessoal ou você deixa ela na dúvida na cabeça das pessoas para que elas governem sobre você? Ô, louco, poderoso isso, hein? Então esse que é o conceito, quando a gente fala da ideia de que você me falou, para todas as ocasiões, às vezes no trabalho o cara tá legal, mas às vezes ele vai para o lazer e se desconecta um pouco. Então o lance da marca pessoal, ela está conectada em todas essas atmosferas. Então eu acredito muito nisso, e até porque, falando desse braço offline que eu falei, empresarial, CEO, eu acredito que hoje quem entende as 4 esferas da influência, que é uma coisa que eu acredito, vai estar à frente do tempo e vai conseguir reter muito dinheiro na mesa. Quais são essas 4 esferas? As 4 esferas, de maneira bem resumida, é a esfera do eu, dono, persona mesmo, independente. Dono, vou chamar o eu de persona. Perfeito. Nós, no dia a dia, normal. Persona mais empresa, ou seja, como que eu me comunico numa empresa. Ah, Ronan, mas eu não tenho empresa, mas eu sou um líder de uma operação. Cara, você tem influência sobre seus liderados também. E eles estão o tempo todo olhando você. Eu costumo dizer que os liderados são reflexo do líder. E o líder, ele está comunicando o tempo todo sem dizer nada também. Seja na postura, na comunicação não verbal, na imagem, nos seus comportamentos. Então, a segunda esfera do persona mais empresa. Da empresa em si, que eu vejo muito empresário que às vezes não tem a congruência da sua imagem e da sua empresa como um todo. E da esfera... Duas comunicações diferentes. Exato. E da esfera de equipe / colaboradores. Porque quando as pessoas entendem que elas fazem parte de algo maior, elas se engajam mais, se conectam mais e conectam o propósito delas para onde a empresa está indo também, o que reverbera em engajamento, menor turnover, enfim, toda aquela linha do empresariado. Então, essas 4 esferas de influência, para mim, através da imagem, a gente consegue trabalhar isso de maneira intencional e estratégica. É sensacional. Só para a gente continuar, conta aqui, e essa linha, aqui você já vai mais para um black... Aqui a gente tem uma composição... Explicando um pouco para a turma, a gente tem, aqui no varejo, a gente fala do VM, né, que é o Visual Merchandising. Então, é a história que a gente conta na Arara diante de cada momento da temporada. Então, toda semana, quinzenal, a gente troca as araras. Então, lá, a gente começou com parte terrosa, aqui está mais branco e marinho, aqui mais off e marinho. Então, por exemplo, mostrando para vocês um pouco mais das peças. Aqui é um blazer com corte italiano. Nossa, lindo, hein? Tecido do Chile também, com a calça. Então, o cara pode usar com a... Por exemplo, quero usar assim, ou não, um pouco mais casual. Quero usar a calça com um tricôzinho gola alta. Então, a gente monta tudo isso de maneira estratégica, pensando naquela história do guarda-roupa inteligente. Então, a história do VM é para ajudar aqui na loja, para ele visualizar um armário com as combinações de peças. Então, essa aqui, para finalizar, a gente traz a parte mais do inverno. Então, aqui a gente montou uma combinação de off, caque e preto. Então, aqui tem uma terceira peça sobreposição. Olha que legal. Essa aqui é uma peça de suede. Isso é maravilhoso. Então, ela vem do ecossistema do couro. Então, aqui ela pode ser combinado assim, pode ser combinado com a camiseta, depois pode ser combinado com a calça preta, que tem aqui. Então, você pode fazer esse look com a combinação da sobreposição, sabe?
Cara, sensacional. Espera aí que deu um erro técnico agora, ó. Pega aqui, ó, que enroscou. É assim que faz mesmo, né? A gente já arruma aí. Faz parte. Mas enfim, isso aqui é um pouquinho da nossa atmosfera, vai desde básico, aqui ó, a peça em tricô que eu gosto muito dessa peça, e depois a gente vai falar, eu falo que a autoridade ela está nos detalhes, então quando a gente fala agora para o viés, quando a gente pergunta para todo empresário, né, cara, como você gostaria que as pessoas te percebessem quando você entrasse numa sala, a galera, cara, quero que a galera sem eu ter que falar nada, olha, meu, o que esse cara, da forma que esse cara tá vestido, parece que eu quero saber o que ele faz, porque ele tem algo para me ensinar. Então a imagem tem esse poder, sem contar toda a história do fortalecimento interno. Você se sente mais posicionado, mais corajoso, cobra mais caro, porque internamente você sente que está congruente com a sua imagem. Então quando você perguntou ali do lance também do digital, isso é um pouco do que a gente faz no braço da educação, que é com o clube da marca. Legal, muito bom, sensacional. Cara, o cara é uma aula aqui, né? E aqui... Aqui tem um pouco mais aí, aqui tem umas peças de alfaiataria, também vindo na parte do cinza. Aí essa arara a gente fala que é a nossa arara DNA. Então ela sempre tem na loja, que é a arara com as cores da marca. Preto, branco e cinza. Essa calça é igual à sua? Mesmo modelo? É o mesmo modelo, só que um tom mais claro. Mais claro, né? Exatamente. Maravilhoso. E aqui tem o blazerzinho que a gente também tem ele num formato de caban. Só que essa aqui, ela é construída em lã fria. Então é uma lã de merino super 120. Você vê que o toque dela tem uma diferença. Cara, seria legal a galera conseguir tocar de casa, né? Nossa, o digital não chegou nisso ainda, mas chegou, vai chegar. Né? No sensorial, mas gente, é diferente. Olha aqui, que legal. A parte da calça também. E a gente tem um forro que é característico da linha do lã fria, que é toda a assinatura em roxo. Lindo, porque cara. O roxo para nós, historicamente, não sei se você sabe, mas o roxo ele é muito forte. Na época dos egípcios, na história antiga, era a cor mais difícil de se achar. Porque a matéria-prima era difícil de encontrar. Então, quem usava era só figura de poder, reis, rainhas. Então, o roxo ele vem com um pouquinho de storytelling aí no interno da peça, exato. Meu, que interessante, cara. Essa daí eu não conhecia. Maravilhoso. Legal, né? E essa aqui é uma das minhas peças preferidas na marca, que é a nossa Henley. Falo que essa aqui traduz o nosso Brazilian Hands Italian Design, que é Mãos no Brasil, design italiano. Então ela é uma peça bem sofisticada, ela tem uns botõezinhos aqui, bem encorpado, aqui com estrutura de colarinho de camisaria, tem a base canelada, e ela fica bem legal. Ela é um pouco menos tradicional do que a polo, um pouco mais elevada do que uma camiseta básica, mas ela fica bem legal. Você vai desde uma reunião de negócios até um jantar com amigos, jantar sofisticado. Será que serve em mim? Com certeza. Esse tamanho serve? Serve, vou provar. Dois. Vamos ver. Vou provar, hein? Nossa, achei linda mesmo. Legal, diferente. Né? O caimento dela fica bem legal, cara. É uma peça aí que eu gosto porque ela é bem versátil. Eu não tô tão bem igual ele, né, gente? Aqui tá um pouco exagerado ainda. O cara fala de caimento perfeito, mas aqui também tá fácil, né, meu? O cara tá no caimento perfeito. Vou provar essa, hein? Posso provar? Boa, claro, irmão, claro. Vou provar. Vamos lá. Legal. É isso, ó. Ficou. Bom, né? Tô precisando dar... Não, mas tá bom, cara, ó, no braço certinho e tal, ó, o ombro aqui, ó, certinho, é 3, cara, tá legal. Como que você está se sentindo? Tô ótimo. Ficou bom com esse look? Ficou. Vou fazer entrevista com ela, então. Bora, vou levar, beleza? Bora, fechou. Já fala que já trocou e agora a gente já senta todo de R. Mendes. Boa. Vou pedir pra Gi cortar ali com a tesoura que tem um lacre, a etiqueta atrás. Ah, tá. Olha, eu ia falar que eu tô roubando. Parece. Não, mas ela tira ali, facinho. Mas é legal, curtiu? Levinha, né? Leve demais, cara. É uma das minhas peças preferidas. Ó, tem a camisetinha dela, só que essa é manga longa. Se você quiser usar manga longa, um pouquinho dobrado. Ó, que massa. Cai bem pra caramba. E essa era a verde, ó. Se não desse, ia te falar. Verdinho, esse verde musgo bonito também. A pretinha é mais... a pretinha não tem erro, né? Sem erro, né? Sim, ficou bem legal. Tem mais uma peça aí do microfone? Tem outro aqui. Um monte de microfone. Esses caras... Coloca 30 microfones. Né? Eu não sei mexer no microfone, não. E aí tem uma peça que a galera curte muito, é esse tricôzinho. Não, essa é animal também. Essa aqui é uma das... Essas são as peças que a galera mais gosta na marca, assim. A Henley e a parte do tricô. Aí tem todas as cores, né? Off, marinho, marronzinho. Mas essa, pra mim, cara, isso aí você usa com calça de alfaiataria. Vai no evento, que esse tênis é legal, bota uma calça de alfaiataria marinho, cinza, e ela fica legal. Por dentro ou por fora? Das duas maneiras, cara. O dia que você quiser, o dia que o humor manda.
Porque dá para usar por fora, você vai ficar um pouco mais acessível, e dá para colocar por dentro, igual eu coloquei aqui hoje, para dar um upzinho na elegância. Sim. É uma escolha, mas não tem uma regra, assim, os dois ficam bons. Tá bom. Ficou bonita. Ficou bom? Ficou bom. Cara, essa peça aí é coringona, irmão. O cara provou. Caimento perfeito. Coloquei aqui, o negócio é o seguinte, gente, ó, se bater aqui, colocou no corpo já era, né? Ficou melhor, né? Acho que tá mais agora no padrão aqui, uniformizado. Podemos partir para a entrevista agora? Vambora, agora Então, a gente fechou. tá, não que não estivesse, mas agora tá Mas melhor. Agora tá melhor, Tem que puxar né? pro meu lado um pouco, lógico, né? não, com certeza. Não, mas gente, a peça é diferenciada, viu? Vou falar para vocês que eu sou enjoado com roupa, cara. Adorei. Legal, irmão, show de bola. Primeira de muitas. É isso aí. Minha mulher só não pode ver esse episódio agora, senão ainda bem que só sai depois. Ela fala, pô, sai para trabalhar, só gasta. Tchau, vai com Deus. Fala galera, beleza? Estamos aqui diretamente do Shopping Iguatemi de Campinas. O DNA veio dar um passeio, viemos até o nosso amigo aqui, Ronan. Meu irmão, obrigado. Obrigado por abrir aqui a casa para nós. Hoje, um contexto diferente, já explicando para vocês que esse vlogcast não é só sobre o mercado imobiliário. Na verdade, nós traremos aqui tudo aquilo que complementa para você que é nossa audiência em todos os sentidos. E eu tenho certeza que o tema de hoje complementa a sua vida em muitas coisas até que você nem sabe. Por isso que eu trouxe esse cara. Eu já tive uma aula aqui, dessa 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia que eu tô com ele. Eu já tive uma aula sobre muita coisa, mas eu vou tentar explorar ao máximo para ele trazer um pouco dessa bagagem, esse conhecimento para você. Mas para começar, meu irmão, se apresenta aí para a galera, conta quem é você, da onde que tu vem e conta um pouquinho da sua história que o DNA Vlogcast é seu. Pô, valeu, meu irmão. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Você me contou um pouco mais desse projeto e é algo que eu tenho certeza que vai gerar muito valor aí na vida da galera e da turma. E falando um pouquinho de mim, bom, para a galera que não me conhece, fazendo o pitch de elevador, né? Quem eu sou, o que eu faço, como que eu posso gerar valor na sua vida. Meu nome é Ronan Mendes, eu tenho 33 anos. Não parece, né, gente? O cara parece que tem 25, mas beleza. Obrigado, irmão. Obrigado pelo elogio. Eu sou engenheiro civil de formação e eu tenho a R Mendes, que é uma marca fundada por mim há pouco mais de 10 anos, que é uma marca focada ali no público premium, público A, e a gente foca muito no mercado de luxo, que são produtos de primeira classe, caimento impecável e matéria-prima de excelência. Então, esse é um pouquinho da nossa história aí ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente vai desdobrando um pouco mais. Legal. Uma coisa importante que você falou, já trazendo para o contexto da minha vida, a roupa, né, a alta costura, essa roupa diferente, vamos dizer assim, igual você citou, o público A. Eu acredito muito que as pessoas evoluem através da transformação de mentalidade e merecimento. E a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de roupa foi quando eu fiz o terno do meu casamento. Nunca tinha feito uma roupa sob medida, nunca tinha passado por essa experiência. E desde então a minha mente mudou. Porque o primeiro contato que eu tive, no primeiro impacto eu falei, cara, uma roupa, esse valor, como assim? Né? Só que depois que você passa pela experiência, aquilo acaba se tornando barato perto de todo o contexto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente para quem nunca acessou, mas a pessoa que está querendo, ela não está no público A, mas ela quer chegar lá. Ela quer se posicionar como esse público e pertencer em todos os sentidos, principalmente nessa parte de investimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acredita, como que você enxerga isso, como que você traz isso aqui também para a sua loja. Legal. Acho que eu já vou dar um insight valioso aqui daquilo que eu acredito, porque em conversas que a gente tem constantemente aí nos bastidores, todo mundo quer atender o high ticket, todo mundo quer atender o público A. A primeira pergunta que eu faço é, cara, você vive o high ticket? Como você se comunica através da imagem? Porque esse público, o high ticket ou o público A, ele é um público que ele está atento a todos os detalhes. Na parte de comunicação, na parte de posicionamento e na parte de imagem. É claro que a gente poderia desdobrar aqui de várias formas na questão de arquétipo, aquilo que é congruente para você. Mas falando do efeito interno na mente à roupa, eu acredito muito que, primeiro ponto,
vale a pena você se dar esse valor. Então, a partir do momento que você sabe para onde você quer ir, você sabe que o desafio, a jornada para chegar até lá, você sabe o preço que vai ter que pagar. Não só necessariamente na imagem, mas também na mentalidade. É a mesma coisa quando você pega para fazer um Ironman. Você fala, cara, a jornada vai ser grande. Então, o meu treino, a preparação vai ser grande. E na minha visão, o cara que entende esse jogo, que sabe onde quer chegar profissionalmente, ele sabe que a imagem tem que ir junto. E, obviamente, no meio do caminho, ele vai ter que fazer um esforço ali da preparação e pagar o preço para chegar onde ele quer chegar. Então, a roupa, quando você se veste de maneira com um produto que gera total potencial de valor para você, gera um efeito interno absurdo, que é como você falou. Você falou, cara, fiz o término do meu casamento e eu me senti bem. Então, esse é o meu convite, sempre para as pessoas. Cara, vale a pena você investir num produto que vai elevar a régua do seu armário, porque isso vai te trazer potencial interno, mentalidade, posicionamento, a forma que as pessoas te veem e, consequentemente, você vai se sentir mais confiante para fazer negociações. Perfeito. Como a gente traz, né, um viés aqui do mercado imobiliário e atendendo a todos os públicos, se tratando de vendas, e é o que eu estava falando para você ali nos bastidores, o cara quando coloca um terno, dependendo do contexto da autoridade que ele tem, da imagem que ele quer passar, é diferente, né? Cliente, você vai fazer um atendimento do cliente, e aí falando aqui de todas as classes hierárquicas, pode ser o corretor, o vendedor, ou qualquer pessoa que esteja na ponta, ali na linha de frente, para atender o cliente diretamente, o gestor que se posiciona com o seu time, o dono da empresa que se posiciona perante os outros gestores da empresa, porque não faz sentido, né? Você está numa reunião, o dono da empresa está de camiseta e... não querendo falar de quem usa camiseta, porque até uma camiseta bem colocada, dependendo de uma peça, né? Dependendo do look, fica muito bom. Mas é o que você falou da congruência. Tem que estar congruente, né? Com o posicionamento, com a posição que você está. Eu acho que isso é muito legal. Mas deixa eu voltar um pouquinho na história, porque são 10 anos de jornada, né? Como é que tu chegou nesse negócio de, pô, marca pessoal, vestimenta e tal? O Ronan não nasceu assim na elegância pura, né? Não veio assim já de fábrica. Então me conta lá de trás, irmão. O que você fez? Quais foram as ideias, sei lá, o que você viu, que te trouxe para esse universo? E me conta um pouquinho antes também da moda masculina da sua vida, porque eu quero chegar na transformação de mentalidade para entender aonde nós estamos agora. Legal, irmão. Bom, o Ronan, um pouco antes da moda masculina, cara, na verdade eu comecei a R Mendes muito cedo, né? Como eu mencionei, eu tenho 33 anos, então eu comecei a rabiscar o negócio com 20, 21. E lá em Maringá. Em Maringá, mas a ideia foi que a R Mendes surgiu depois de uma viagem que eu fiz a Nova York. Eu passei um breve tempo nos Estados Unidos, e quando eu voltei com essa ideia de querer empreender. Você morou lá? Fiquei 4 meses. Então, assim, desde que eu voltei, eu falei, cara, a roupa, como todo mundo que tem uma marca, você senta para qualquer dono de marca e pergunta, na maioria, né, aqueles que já não nascem dentro do ambiente corporativo, cara, eu quero ter uma marca porque eu quero vender aquilo que eu uso. Então, toda marca surge dessa jornada, né? Não generalizando, mas a maioria das pessoas que eu já sentei me contam essa história. Então, cara, a partir daí, a moda veio vindo para mim muito daquilo como eu me vestia, aquilo que eu usava e a cultura que eu estava inserido. Então, você me perguntou como que você chegou nessa parte do posicionamento um pouquinho antes do Ronan. Então, o Ronan começou uma marca muito jovem, né? E aí, a partir disso, eu comecei a frequentar ambientes e lugares a partir da jornada que eu ia vivendo, porque é muito novo. Então, nesses ambientes, eu via que as pessoas que chamavam atenção e se destacavam eram as pessoas que se vestiam muito bem. Então, a partir disso, eu entendi. Eu falei, bom, eu estou inserido na cultura do público que eu quero atingir, eu não venderia nada que eu não usaria, eu já usava alguns produtos legais, assim, enfim, de marcas que faziam sentido para mim naquele momento, e a R Mendes foi se construindo. Então, diante de todo esse cenário, cada vez mais foi ficando evidente para mim que homens que se posicionavam de maneira intencional e estratégica, eles chamavam mais a atenção no meio que estavam inseridos. Meio que nas rodas dos network, os caras que mais eram requisitados e que recebiam oportunidade de negócio... Eram os mais bem vestidos. Eram os caras mais bem vestidos e mais bem posicionados. Porque envolve a parte da comunicação, da mentalidade. E como a gente está falando aqui de mercado imobiliário,
networking, relacionamento, abre muitas portas. Então, o cara que estava muito preocupado em servir, gerar valor para o outro também, sem se preocupar se aquilo ia trazer algo para ele positivamente, um conector de pessoas, era o cara que era muito mais lembrado. Então, para mim, a partir daí, depois a gente vai desenrolar aqui as outras coisas, mas foi onde a imagem ela já começou a chamar a minha atenção para algo que, cara, olhar para esse ativo vai me aproximar da onde eu desejo chegar. Tá, mas quando você teve essa percepção, foi feeling mesmo? Visão? E se foi, de onde vem essa visão? O que você teve que trabalhar em você antes mesmo desse Ronan nascer? Esse empreendedor, esse cara de ousadia? Ou você sempre teve essa percepção de ousadia, quero empreender? Eu queria entender um pouquinho mais do fio da meada para poder chegar até onde a gente está. Legal. Cara, volta para a história que eu falei no início, que é quanto maior o desafio, mais eu sei que eu vou ter que me preparar. Então, até parafraseando Jorge Paulo Lemann aqui, ele fala que sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, então por que não sonhar grande? Então, meu sonho desde o início para a R Mendes era o tal do sonho grande. E eu falei, cara, mas para chegar lá, a preparação vai ter que ser grande. Então, falando do meu mercado, na questão da imagem e o público que eu queria atingir, que já era a cultura que eu estava inserido, então foi sempre um olhar voltado para a excelência. Eu costumo dizer que a excelência ela honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, a partir disso, na parte da roupa, sempre foi construindo muito isso na minha imagem de, cara, precisa ter algo excelente, algo de presença e algo que o público barra a cultura que eu estou inserido, ela valoriza. Então, a partir disso, a marca ela veio se construindo. E o Ronan, dentro dessa jornada, baseado na história de que eu preciso me preparar muito para chegar no tal do sonho grande, não tem como não fugir e encarar essa mentalidade empresarial de que no fim do dia, para mim, empresário, ele tem que se tornar um atleta nos dias de hoje. Então o cara tem que ter uma mente estratégica, tem que ter um corpo de atleta e tem que ter uma alma de artista. Porque o cara tem que criar o tempo todo, tem que contornar objeção, tem que contornar problema, tem que levantar da cama. Então, para mim, a roupa ela foi conectando muito com a mentalidade. Então, foi algo natural, que a partir do momento que eu desenvolvo essa mentalidade para um desafio grande, a imagem tem que estar junto. Porque ela não reverbera só para fora, mas ela bate e volta para dentro. E o maior beneficiado de quando volta para dentro, quem é? Nós mesmos. Perfeito. Puta, visão incrível. E quando que você... Não, quando não, vou melhorar a pergunta aqui. Dentro dessa jornada, Ronan, como que você foi se desenvolvendo como empresário e quais foram as principais decisões que você tomou que fizeram você chegar até o momento que você está hoje? Né? Tipo, puta, grana, né? Puta, o dinheiro está começando a entrar agora, as coisas estão começando a acontecer. Como que você foi se desenvolvendo dentro desse contexto? Porque muita gente olha de fora e acha que ser empresário é só vendi, faturamento, margem, lucro, tal, não sei o que. Tem todo um contexto por trás, né? E as skills que você vai desenvolvendo no meio do caminho, muita coisa a gente precisa desenvolver que a gente nem sabe como empresário. Eu queria que você me contasse um pouco disso, sabe? Como que você foi entendendo e se envolvendo dentro de todo esse contexto. Cara, assim, tem um comentário que eu fiz para os meninos quando a gente estava chegando. Eu falei assim, a pessoa que tem a coragem de abrir uma loja num shopping, por exemplo, cara, é muito ousado, né? Porra, a gente vive no Brasil, a gente sabe quanto que custa um imposto, aluguel e tudo mais. É muita ousadia. Então, essas decisões estratégicas que você foi tomando e como que você chegou nesse Ronan, assim, que você está hoje. Eu estou tentando cavar e cavucar o máximo possível para trazer insights para a galera que está aí empreendendo, não só no mercado imobiliário, mas para qualquer mercado. Legal, legal. Muito boa pergunta, inclusive, e traz a gente para essa reflexão, né, de tirar um pouco do piloto automático e falar, cara, como que foi shapeando, né, foi se construindo ao longo da história. Cara, a mentalidade volta, você falando, eu falo, cara, não tem como não falar de você estar disposto a pagar o preço de acordo com o tamanho dos seus sonhos.
Porque, cara, quando você tem um sonho grande, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que se olhar no espelho e falar, cara, eu estou disposto a pagar o preço para alcançar isso? Quanto vai custar? Do que eu vou ter que abrir mão para alcançar? Né? Então, a partir disso, eu tive muito claro. Como aqui a gente está num papo de podcast, então a gente pode ser um pouquinho mais profundo. Claro. Cara, o meu background não foi empresarial, né, vindo da minha família. Então, minha mãe, empresa pequena, tal, mas empresária, empreendedora, brasileira, o que a gente sabe que é sangue na veia, luta. E o meu pai é agricultor. Então, assim, eu não tive uma base empresarial forte dentro de casa desse ambiente corporativo que a gente transita. EBITDA, lucro, CAPEX, custo de ponto físico e tudo mais. Então, cara, volta para a história. Eu falei, cara, eu sei o que eu quero alcançar, eu estou disposto a pagar o preço, e o preço é esse. Então, a partir desse tempo da jornada, eu fui me desenvolvendo em várias áreas para chegar na pessoa que eu sou hoje. E a primeira que eu fiz as pazes no início e falei, cara, isso aqui é para a vida, é mentalidade. Então, quem são as pessoas que você se referencia? É basicamente aquilo que a gente escutava em 2015, né? Você é reflexo dos livros que você lê, das pessoas que você vive e das músicas que você ouve. Hoje está atualizado na versão 2.0, no ambiente que você frequenta e a galera que você está no seu ecossistema. Modela, segue e tudo mais. Exatamente. Então, a partir disso, irmão, cara, eu sempre fui me desenvolvendo em todas as áreas que eram necessárias para formar esse CEO, líder, para construir uma marca. E quando eu falo em construção de marca, eu caio no branding, que é um dos braços do marketing. Falei, cara, mas espera aí. E até voltando um pouquinho, foi por isso que eu ingressei na faculdade de engenharia civil. Então, eu sou engenheiro civil de formação e eu falei, cara, a engenharia civil eu vou ter que pagar aqui 5 anos, porrada, dedicado, porque é uma das faculdades mais difíceis. Mais de 80% da galera desiste depois dos 2 primeiros anos, que é muito difícil mesmo a faculdade. Eu tenho incontáveis histórias, assim, do quanto que foi necessário ter skin in the game, ali, pagar o preço de fato para conseguir concluir o curso, mas eu tinha um porquê muito forte, que era, cara, usar a engenharia civil para me desenvolver cognitivamente, para me tornar um líder melhor, para tomar melhores decisões, para conseguir construir estratégias. Então, isso também estava casado aonde eu queria chegar. Então, minha base acadêmica veio para servir como esse lastro, e a parte dos outros, muito livro, muito conteúdo, muita imersão, muito treinamento. Então, eu coloquei lá as bolinhas. Eu falei, cara, eu tenho que ser generalista, mas não especialista. Então, generalista, eu preciso entender de marketing, abre as chaves do marketing. Brand, LTV, CRM, tudo que envolve peculiar de cada segmento. Sim. Eu tenho que entender de gestão, de pessoas, de liderança, de cultura, de administrativo, financeiro. Então, cara, eu vejo que ao longo dessa jornada, tudo isso foi formando o Ronan de a pessoa que eu sou. E somado a isso, é empreender no Brasil. Que daí, para mim, é aquilo. Você sabe que eu tenho, irmão, eu falo que existem, na minha visão, todo mundo tem uma fórmula hoje, né? Mas na minha visão eu falo que, cara, existem 5 passos para o sucesso, que é o hard work, trabalho árduo, comprometimento, paciência, que a maioria das pessoas não tem, consistência, é continuar aparecendo quando a maioria desistiria, e, cara, continuar afiando a sua lâmina constantemente. Perfeito. Que é buscando conhecimento e se desenvolvendo. Então, a busca pelo conhecimento, ela é quase que um lifestyle. Ela é uma fome, cara. Então, o tempo todo cara, como que eu posso me desenvolver mais? Como que eu posso aprender mais? A gente estava nos bastidores ali falando que a gente tem que se colocar na cadeira do aprendiz sempre, porque isso nos traz humildade, a gente todos nunca sabe tudo, e a gente não sabe nada ainda, na verdade. Nada. Tem muito a aprender. Então, com essa visão, com essa mentalidade, sabendo onde eu quero chegar, eu falei, cara, o preço a ser pago vai ser grande. Estou disposto a pagar o preço? Sim, então vamos embora. E aí a mentalidade vem no caminho, porque se você não forja seu corpo para aguentar todas essas porradas Brasil, você nem sai da cama. Caramba, sensacional. E falando dessa questão até do corpo mesmo, como que é a sua mente com relação a isso? A gente vê muito, é até engraçado, né, falar isso. Eu estava conversando com um colega esses dias, o próprio João falou isso. Ele falou, cara, eu comprava um monte de curso, fazia um monte de coisa, e todo mundo falava a mesma coisa. Cara, você tem que treinar, você tem que comer bem, você tem que não sei o quê. Ele falou, mano, chegou uma hora que eu falei,
pô, vou fazer isso aí, cara, porque se tá dando certo pra todo mundo. Você sempre teve essa cultura? Você, né, te conheço um pouco mais além da câmera, sei que você treina constantemente, te acompanha no Instagram, tem uma rotina. Inclusive, gente, vim almoçar, eu pedi bolinho de risoto, e o cara meteu uma salada e só comeu metade do filé de frango. Eu falei, caramba, meu, passei uma vergonha no almoço, mas tudo bem, não é à toa que ele tá assim, eu tô assim. Mas você sempre teve essa mentalidade da vida saudável? Você tem esse lifestyle há muito tempo? E como que você desenvolveu isso? Legal, cara, esse é um assunto que eu gosto bastante e como você perguntou, cara, vamos voltar um pouquinho. Eu jogava bola antes, então eu já cheguei a disputar a Copa do Brasil Sub-15, 16, jogava campo. Então, essa parte ativa de esporte, se movimentar, corpo, então foi algo que eu sempre gostei muito. Então, desde a minha infância, foi algo que, assim, sempre me atraiu bastante. E todo mundo que sonha um dia em ser jogador de futebol, o cara passa por aquela jornada de treino, né? Treina cedo, treina à tarde, treina cedo, treina à tarde, comida, alimentação, CT, comida balanceada. Então, nesse meu período ali dos 15, 14 até 17, 18, que foi a parte mais intensa ali do futebol, cara, eu vim forjando esse lifestyle de esporte. Só que depois, com as nuances da vida, a gente vai mudando de cidade, vai conhecendo novas pessoas, vai transitando em novos ecossistemas. Então, cara, eu já nadei, eu fiz, sei lá, 6 anos de capoeira. Caraca, arte marcial é uma coisa legal. que poucas pessoas sabem. Não, e a capoeira, meu, é um negócio tão bacana, né? Mas, quer dizer, eu vou falar isso pelos meus olhos, mas posso estar completamente enganado. Mas eu não vejo muito mais, assim, sobre capoeira, mas te cortei, perdão, continua. Não, tranquilo. Cara, é uma arte marcial, assim, que ela nunca foi muito pop, né? Apesar que, posso estar cometendo uma gafe aqui, mas pra mim ela é meio genuinamente brasileira, assim, ela vem com a história do Brasil, né? Então ela tem todo um efeito cognitivo ali, de endorfina, bem-estar, porque os movimentos são diferentes, a música, todos os sensoriais da capoeira, ela te traz esse relaxamento. Então foi uma coisa que eu sempre gostei. E aí, cara, desde então eu sempre gostei muito do esporte. Então, já nadei, pedalei, futebol, enfim. E quando eu comecei a empreender, eu entendi... Corre? Cara, já corri. Até você mencionou do João ali, volta e ele tá postando, eu falo, caraca, meus caras tão fortes. Eu tô correndo também, fiz 18 domingo, hein? Primeira vez, 18 km. Pô, tá bem, tá bem. Ontem eu acordei lá em Alphaville com a minha esposa, eu corri, acho que 1 quilômetro, meu joelho já começou a doer. Falei, Mas meu Deus. do futebol, né, meu? Falei, cara, tô envelhecendo, preciso ter ritmo. Então, aí a parte do lifestyle de alimentação e de treino foi algo que, assim, sempre esteve atrelado a mim. Mas eu tive um período, irmão, que eu fiquei 2 anos sem treinar, cara. E foi onde que eu tive até um burnout. Então a galera fala, burnout e tal. Cara, eu tive. Eu tive porque, assim, eu trabalhava muito intenso. Foi num período da R-Mendes que, cara, na verdade, hoje a gente trabalha ainda, né? Enquanto a gente tá acordado, a gente tá trabalhando. Com certeza. Mas nessa época, cara, essa divisão de cuidar dos pilares, até uma coisa que eu falo muito, né? De você ter os 4 pilares equilibrados, que é o físico, mental, emocional e espiritual. Só que o mental, emocional e espiritual, todos eles vêm para dentro. E o que reverbera fora é o físico. Então o físico, você não tá com a mente alinhada, comendo legal, se as suas emoções não estão bacanas, você não consegue nem sair da cama, não tem a motivação certa para treinar. Então, cara, e o espiritual a gente nem se fala, né? Que é onde a gente acha graça em tudo, né? Sim. A graça mesmo, do espírito. Então, assim, irmão, eu sempre treinei e comecei a me alimentar em algo que fosse me fortalecer empresarialmente. Então, a partir daí, foi desenvolvendo a minha parte cognitiva, a parte de performance. Hoje eu treino todo dia, virou lifestyle. Como, você mencionou da parte da comida. Então, igual o João trouxe, está todo mundo fazendo, eu vou fazer que talvez isso aí pode ser bom para mim. Né? Eu sempre entendi que, cara, treino para mim é igual performance cognitiva. Hoje o meu porquê é forte, o corpo é consequência, na minha visão. Mas o ativo mais poderoso que eu vou ganhar, cara, é o wellness, né? O bem-estar, é a longevidade, é ter vida com qualidade e, de fato, poder desfrutar tudo aquilo que a gente paga o preço por também. Né? Porque se você não cuidar do seu corpo, que é o seu templo, que é o maior ativo nosso, a gente vai cuidar do quê? Né? Até tem um pastor que tem uma fala muito forte, assim, que é memorável para mim, que ele fala, Deus me deu uma mensagem.
mas eu não cuidei do cavalo e eu não consegui levar a mensagem. Ou seja, na Bíblia fala, né, que a gente tem que cuidar do nosso tempo. Então a saúde, para mim, ela está muito conectada a cuidar de si mesmo e a performance cognitiva. Eu também levo isso muito para a vida, apesar de não estar no meu melhor momento de treino de musculação, né? É que assim, a gente não consegue, eu gosto de falar também que todo mundo tem 100% de energia. E se você descobrir de um lugar, se você colocar mais em um lugar, vai faltar em outro, e assim a gente vai equilibrando, mas eu gosto sempre de estar em movimento. Essa é a parte mais importante. Então agora eu estou dando mais foco na corrida, a musculação acaba ficando mais fortalecimento, não pega mais tão pesado. Mas nessa linha da mentalidade, do resultado, da alta performance, em 2020, na pandemia, né, foi quando eu comecei a acompanhar o Joel e não conhecia, não fazia nem ideia de quem era. Eu comecei a ouvir muito esse negócio da alta performance, né? Cara, eu venho de uma história muito louca de vida, né? Eu era doidão, da rave. Até os 30 anos eu tava curtindo, tava na gandaia, bem dizendo, né? E aí eu tomei vergonha na cara e tal, e foi 2019, então 2020, quando veio a pandemia, eu já tava bem, tinha mudado completamente. Em 2 anos minha vida mudou muito, mas quando eu conheci essa parada da alta performance, eu comecei a ficar meio pirado. Porque eu sou muito intenso, né, nas coisas que eu faço, eu mergulho de cabeça. Comecei a ficar pirado, falei, não, eu vou treinar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, aí vou acordar às 5 da manhã. Só que assim, você precisa ter um equilíbrio e entender quais são os seus limites, né? Mas uma coisa é fato, se você não consegue ter disciplina para cuidar de você mesmo, você não vai conseguir cuidar de todo o restante. E aí, qualquer outra coisa que vier, cara, você vai fazer meia boca. Exato, irmão, eu concordo. Assim, como a gente está no ambiente de internet aqui, vou pegar um gancho da internet. A internet o tempo todo ela traz alguns insights, uns aprendizados para nós. E eu falo que tem as fases da internet, né? Tem a fase da alta performance e fala assim que, acordar às 5h30, acordar... Cara, eu particularmente já vivi todas essas fases, mas eu falo que o lance da mentalidade ali, cara, é meio que um estilo de vida, sabe? Eu acredito muito nisso, porque tive a fase, para você ter ideia, um parênteses aqui, não é muito pop, mas, cara, nem sabia, pouca gente sabe, eu fiquei vegano 1 ano e meio. Caramba! Por que, Ronan, você ficou vegano 1 ano e meio? Cara, porque eu queria acessar um novo nível de performance cognitiva. Eu assisti quando eu vi aquela série do Netflix, fica até aqui uma dica para a turma, que chama What the Health, que o Schwarzenegger fala que, cara, ele se tornou vegano e isso melhorou performance cognitiva, menos horas de sono, mais performance, mais clareza, mais força no treino. Eu falei, cara, quero viver isso. Caraca, que legal. Deixa eu testar. Então, acho que essa é a beleza da vida, irmão. É a lei da impermanência, né? Assim como na natureza, a gente está em transformação, em mudança e evolução o tempo todo. Então, fiquei 1 ano e meio, provei, vi e entendi que, cara, para o meu estilo de vida hoje é algo que não encaixa. Que é o lance que você falou de tipo, cara, hoje eu treino, ontem eu treinei mais, hoje menos. E é aquilo, né, irmão? Em algum momento você vai ter que ter desequilíbrio para ter equilíbrio. Vai depender das fases da vida. Então, no fim do dia hoje, eu vejo que o treino, falando do empresariado, que é o nosso ecossistema, eu vejo ele como um lifestyle. Então, cara, tem semana que eu treino terça, quarta e sexta. Tem semana que eu treino terça e quinta. Você tá viajando, você pega o aeroporto, você viaja, você dorme. Mas, cara, dentro do meu ecossistema ali, daquilo que eu como, do meu lifestyle, cara, como hambúrguer demais final de semana, como pizza também. Só que quando você tem consistência, lembra que eu falei dos 5 elementos? Cara, ao longo do tempo, aquilo se estica e vira um lifestyle. Então, são fases. Então, já tive a fase de acordar às 5h30 para correr de noite, ver o sol nascer, já tive 2 treinos por dia, já tive o vegano. E hoje, cara, para mim, eu entendo que para onde a gente está indo, nos bastidores já falou muito sobre isso, onde a gente quer chegar, cara, é entender que o nosso lifestyle tem que cuidar do corpo. Aí cada um vai achar aquilo que se adequa ao seu momento, de modo que ele entende que está aproximando ele dos seus objetivos. E essa é a beleza, a simplicidade da vida ao mesmo tempo, né? Não, com certeza.
E assim, né, cara, de coração, meu, cuidar de si mesmo é muito bom. Eu acho que quando a gente vira essa chave, quando a gente começa a olhar para nós com o devido valor, que é a beleza da vida, né, que Deus deu para nós de presente, o sopro de vida, eu acho que as coisas começam a ficar mais claras, sabe? Você começa a valorizar coisas que de fato têm valor, né? Porque às vezes a gente perde tempo com coisas tão banais. Tô falando isso porque, assim, domingo, cara, eu fiz 18 km, né? Legal. E, meu, quando eu tava chegando próximo, assim, puta, meu olho encheu d'água, assim, eu falei, cara, consegui, sabe? Eu já sabia que eu ia conseguir. Na semana anterior eu tinha feito 15 e na outra eu tinha feito 10 com o Breno, que é um colega, eu acompanhei ele, ele tava fazendo 32 nesse dia, eu fiz 10 com ele, depois ele continuou. Legal. Mas eu sabia que eu ia conseguir, mas os 3 últimos foram os mais difíceis. Tava cansado, na semana eu não tinha corrido nem um dia, só fui de domingo a domingo e corri os 18. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, quando você se supera, quando você passa por cima da sua mente. Quando eu cheguei no quilômetro 9, eu parei para ir no banheiro, fui no banheiro, aí eu olhei e falei, cara, ainda tá no 9. Puta merda, será que eu vou conseguir? E aí, assim, é o tempo todo a sua mente querendo te sabotar, é o tempo todo a nossa mente falando para você, cara, não dá, para por aqui, pra que você quer fazer isso? Tá maluco? Né? Pô, cara, e assim, toda vez que a gente supera a nossa mentalidade, toda vez que a gente vence a barreira mental, eu acho que é uma sensação muito indescritível. Eu estou dizendo isso porque se você está assistindo do outro lado, você está passando por uma situação que você está achando que não dá mais, que é a hora de parar, que você tem que desistir, cara, não tem a possibilidade de não dar certo. Só não dá certo aquilo que a gente desiste antes que dê, né? Então, sei lá, senti de trazer essa reflexão para o meu momento, casou muito e é muito do que você está falando, mas mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, eu quero entender como que a educação veio parar no seu contexto de vida e como que você conseguiu plugar tudo isso aqui na R Mendes. Cara, a educação ela vem como consequência de muito daquilo que eu sempre gostei de viver. Então, lembra que a gente estava falando, eu vou trazendo uns ganchos da conversa que eu acho que ela vai servindo de plataforma aqui para o nosso desdobramento. Que do tamanho do sonho você precisaria do tamanho do desafio, você precisaria pagar um preço grande. Então eu sempre gostei muito dessa parte educacional. E eu já fazia isso muito dentro da empresa, então treinamentos de equipe, formação de liderança, cultura, gestão, processo, passo a passo. E hoje, quando eu entendi que eu falei, cara, além do meu motor 1, que é o business principal, eu falei, cara, eu também quero ter o motor 2 no negócio, que é o braço educacional. Né? O motor 2 no negócio que você pede para a turma colocar aqui, resumindo, para a gente não ficar teorizando como que a galera pode até plugar isso no motor 2 em seus respectivos negócios. Então surgiu o braço da educação. E aí do braço da educação acabou vindo aquilo muito do que eu acredito, que a roupa ela é uma ferramenta para você se aproximar e alcançar seus objetivos, além de toda a parte do fortalecimento interno. Então a gente fala muito de mentalidade, a gente fala muito de saber onde eu estou e para onde eu quero ir, e a roupa ela vem com esse fortalecimento, trabalhando toda a parte de marca pessoal. Então, o braço de educação hoje, para mim, ele foi meio que uma consequência daquilo que eu já fazia dentro do negócio, mas agora alinhado e orientado para contribuir na jornada de empresários e profissionais de alto valor. Perfeito. E como funciona essa entrega? Conta um pouquinho mais desse seu produto educacional e o que você enxerga também sobre a educação empresarial no seu ponto de vista, na sua visão. Você como empresário e educador, eu queria que você trouxesse um pouco do seu ponto de vista sobre tudo isso que vem acontecendo. Nós que estamos inseridos em ecossistemas, queria ouvir sua visão. E também traz aqui o seu produto, que é, como é legal a galera saber. Claro. Cara, acho que o primeiro ponto aqui é para trazer uma provocação de quem está assistindo a gente que não se envolveu em algo, não tem um mentor ainda,
depois do podcast, já procura na sua área. Porque a gente fala muito que empresário aprende com empresário, e hoje o tempo é um ativo. Então, se eu tenho alguém que já viveu 10 anos de porrada, aquilo que eu quero viver, cara, 1 hora de conversa com esse cara pode ser muito valiosa. Muito ajuste de ponteiro. Então, eu acredito que a educação como um todo hoje, não só a parte acadêmica ali, na parte que você vem, parte de faculdade, mas ela te ensina a aprender. Disciplina, parte de resiliência, às vezes você se questiona, cara, por que eu estou fazendo isso? Eu com engenharia, onde eu vou aplicar integral, cálculo 2 na minha vida? Só, cara, hoje eu entendo quanto que aquilo me ajudou a desenvolver a musculatura de aprendizado. Então, tudo faz sentido. A educação, para mim, cara, hoje é um grande ativo do nosso tempo, como sempre na história. Mas trazendo para esse mercado nosso, cara, se você quer acelerar seu resultado hoje, você tem que se conectar com o mentor da sua área. Acho que esse é o primeiro ponto. Perfeito. Eu acredito muito nisso. E a parte 2, que é a parte do produto, ali um pouquinho, hoje do que a gente faz aqui na R Mendes, a gente tem o R Mendes Club, que nada mais é do que um clube para empresários que entendem o valor da imagem e, na verdade, querem ajustar a imagem e transmitir a sua marca pessoal de acordo com os resultados que já alcançou. Então, dentro da jornada do clube ali, tem um acompanhamento individual comigo, onde nós vamos trabalhar toda essa jornada, desde um diagnóstico, posicionamento, até como que ele tem se comunicado hoje, tanto pessoalmente, empresarialmente, e no ecossistema que está inserido. E, irmão, no maior ganho que eu falo é a troca, que é o que eu falei do mentor e mentorado. Então, e sempre desconfie de um mentor que não tem mentor. Né? A gente aqui, eu tenho 2 mentores, você também deve ter 2, 3, né, que a gente fala. Então, assim, cara, porque a gente sempre está aprendendo. E eu acho que o maior valor nessa troca ali do clube são os insights que a gente troca. Porque às vezes não é só sobre a roupa hoje dentro desse projeto. Eu falo que ele tá ali na última linha. Mas antes cara, de onde eu vim, para onde eu tô indo, o que eu quero alcançar, qual o preço tem que pagar. Muitas vezes a gente está no piloto automático, o que eu mais vejo dentro do nosso ecossistema ali são empresários que já alcançaram um certo nível de resultado e esqueceram da imagem. Só que tem conversa, às vezes, que o cara não estava olhando para a imagem nem para um dia na semana para ter o dia dele com a esposa de sair jantar. De tipo, o cara se vestir como se fosse lá no primeiro amor. Porque depois que casou e tem filho, vem a vida. Só que, cara, como é você se vestir de maneira intencional... Nossa, essa é forte. Né? Essa é forte. Cara, como que é você se vestir de maneira intencional para um dia especial com a sua esposa, sua parceira, cara, que divide a vida. Nossa, essa foi uma porrada, hein, gente? Porque é muito, muito real, né? O cara vai sair com a mulher a primeira vez, o cara escolhe a roupa, fica lá, trampo pra achar uma roupa, perfume, cabelo, tal. E aí, com o passar do tempo, vai deixando de lado, né? Putz, essa foi pesada. Não que eu não faça, né? Porque toda vez que vou sair com a minha mulher, eu deixo até ela escolher a roupa, que é melhor, pra não ter problema. Boa. Tem o dia do chamego, né? Que é o dia da janta ali, que a agenda já tá cruzada e nada entra. É isso. Mas o que eu quero dizer, até pra ficar um pouco leve, irmão, né? Cara, é isso, sabe? Eu acho que quando a gente fala da roupa ali no clube, o mais valioso do lance do braço educacional é a troca que você tem com a galera e tem alinhamento de nível de consciência. Porque a gente aprende muito e também divide alguns ensinamentos dentro da nossa área. Né? Então, o braço de educação da R Mendes surgiu nisso, e aí então a gente ajusta desde até tem empresário que está no canal de sucessão hoje dentro da empresa. Fala, cara, eu sento no board e eu tenho que falar com os caras mais velhos. Então, e aí? Cara, então vamos se posicionar, vamos traçar sua marca pessoal de maneira intencional. Perfeito. E não só com a imagem, mas na forma que você se comunica e se posiciona. Então, a comunicação também tem a ver com a autoridade. Falo que a autoridade, ela está depois do igual. Antes, ela vem códigos e sinais silenciosos. E falando da imagem em si, tem muito a ver ali com a combinação de cor, matéria-prima, caimento e a parte que você se posiciona. E é o que forma a sua identidade. Então, legal. Como que a gente se posiciona num filho de um grande empresário que senta num board, como que ele transmite através do posicionamento dele, que ele tem lastro e ele tem credibilidade
para poder também falar na mesa. Não é que ele não possa falar, porque ele tem a legitimidade. Só que o mais potente para mim é como esse empresário, num caso em questão, num exemplo desse, ele se sente posicionado para falar para a turma. Confiança, né? Confiança. Putz. Então, para mim, a roupa, ela tem um fortalecimento interno, ele é o maior ganho. Se fosse só da imagem, já estava pago. Mas o ganho interno ele é o maior de todos, que é o 80-20 na minha perspectiva. Então, isso é um pouco do que a gente faz aqui hoje no R-Mendes Club, sem contar o networking, o clube e o grupo seleto que se constrói. A gente vai ter um encontro agora em outubro, só da turma do clube, enfim, e dali é que saem as grandes ideias e negócios acontecem. Negócios, né? Com certeza. Cara, sensacional. Eu queria que você falasse para a pessoa que está assistindo ali do outro lado. Eu sei que você vem contextualizando, né, todo o posicionamento e tudo mais, mas o cara que é completamente leigo, tá ali do outro lado, de bermuda, regata e chinelo, assistindo esse episódio. Eu queria que você convence ele do quão importante é ele estar bem vestido, ter um posicionamento claro. O exemplo que você me deu do aeroporto ali foi uma pancada do Thiago Nico, você encontra com o cara, mas eu queria que você falasse para esse cara que está ali assistindo, convence ele ali o quão importante isso é e o que isso pode fazer diferença na vida dele, até com exemplo. Convencer, aqui, olha ali. Pode ser aqui, ó, pode ser aqui. Cara, eu convido a você pegar um papel e uma caneta agora e escrever os cinco pessoas que você se inspira da sua área. Mapeia elas, modela elas, os 5 top da sua área. Olha o Instagram, como eles se posicionam, como eles se vestem, os lugares que eles transitam. Você vive esses lugares, você se posiciona igual. Se você tivesse a oportunidade hoje e cruzou esse cara, seja num saguão de aeroporto, num restaurante ou até mesmo no elevador, a sua imagem vai chamar a atenção desse player, desse cara que você se inspira? E se sim, que bom. A sua comunicação está preparada para falar com ele? E se não, aí eu acho que você já tem a resposta se vale a pena ou não pagar o preço e se aprofundar e valorizar esse ativo tão grandioso que é a sua imagem, que é a sua marca pessoal. Muito bom, sensacional, muito bom. Cara, tem uma pergunta aqui que é pertinente do nosso vlogcast, que é o nome, né? Do nada aconteceu. Esse nome do nada é para falar que, na verdade, nada vem do nada. E eu queria que você me falasse quando foi que do nada aconteceu pro Ronan, que virou a chave e mudou o jogo, assim, que você falou, opa, agora é outro game. Você lembra desse momento, assim? Tipo, porque sempre tem um momento que você fala, caraca, acho que agora o negócio tá diferente. Você lembra desse momento? Irmão, eu acho que tá acontecendo ainda, irmão. Sendo bem sincero, assim. Eu até usei uma frase, ele tem uma escritora, René Brown, e ela fala, vulnerabilidade é força. E eu não tenho problema nenhum falar que eu acho que todo mundo tem suas escadas da jornada. Com certeza. Né? E, cara, eu acho que tá acontecendo ainda. Porque eu, como ser humano, tenho muito a aprender. Perdi meu pai há 9 meses. Nossa, então, obrigado, irmão. Então, muita coisa que você via que era prioridade, você já começa a entender que nem é tanto assim. Casei há 4. Show. Tô morando em Alphaville. Então, tá acontecendo, eu acredito. Cara, tenho me conectado esse ano com pessoas extraordinárias. Uma delas é você. Que a gente... Obrigado. Tamo junto. Que a gente teve a oportunidade de nos conhecermos aí dentro dos grupos de negócio que a gente participa, dos ecossistemas. Então, eu tenho estado muito feliz que Deus tem colocado na minha vida, assim. Então, eu acho que do nada tá acontecendo. Mas esse do nada tem mais de 10 anos. Sensacional, sensacional. Eu acho que é sobre isso, sabe, irmão? E eu vou replicar aquilo que eu falei ali para você lá fora. Você é um cara diferente. Desde o primeiro contato que eu tive com você, primeiro o brilho nos olhos, a forma com que você fala, a educação exacerbada é diferente. A gente convive com muita gente, quando a pessoa tem uma comunicação diferente, você já percebe a forma... Enfim, em todos os sentidos, você é um cara diferente, eu tenho certeza que a sua jornada, ela tá só acontecendo o início agora. Vai muito além, que você vai muito longe, parabéns.
por tudo que você vem construindo. Eu quero te agradecer imensamente por você ter aberto suas portas, por você ter aberto aqui a sua história, a sua vulnerabilidade, contado um pouco de tudo que você fez e como você caminhou para chegar até aqui. Haverá um novo episódio muito em breve, só para te avisar, daqui um tempinho faremos uma parte 2 para falar sobre... Já vai ser naquele lugar que a gente falou no almoço, mas não pode contar ainda. Maravilha. Esse vai ficar para o dia do episódio, vamos profetizar aqui. Amém, amém, amém. Mas, cara, assim, obrigado de verdade. A roupa caiu perfeitamente. Boa. Vou voltar, com certeza, dar uma renovada, mas eu queria que você deixasse um recado do seu coração pra galera, pra quem tá assistindo esse episódio. Nós ainda somos pequenos, mas uma hora vai acontecer pra gente também, e eu tenho certeza que esse canal vai ser gigante, se não um dos maiores sobre negócios e não só mercado imobiliário, mas a minha ideia é trazer uma mensagem de esperança e conhecimento para todo mundo que assiste a gente. Então deixa um recado do seu coração aí para a galera, para a gente finalizar. Obrigado, irmão. É uma honra ter dividido esse tempo com você, portas abertas sempre. A gente vai se encontrar nesse segundo momento aí, naquele lugar que a gente já falou. Mas, cara, uma coisa do coração, assim, profissionalmente, talvez para as nossas referências, eu vejo que a gente tem muito para crescer ainda, porque a régua é alta, né? Mas eu costumo dizer que, cara, diante, até pegando esse gancho que você falou, fala do seu coração e aquilo que tá... Acho que diante de Cristo, cara, nós somos gigantes, já, sabe? Porque quando eu me olho, que eu sou a imagem e semelhança do Criador, cara, eu lembro do tamanho do amor de Jesus por nós, a gente é muito grande. E quando a gente... E eu tô falando isso até para conectar com a turma, porque às vezes a galera tá na jornada aí em casa e tá se questionando e falando assim, cara, mas será que eu posso entrar lá? Será que eu posso fazer essa ligação? Será que eu posso mandar essa mensagem para aquele cara para tomar um café para apresentar meu produto ou serviço? Cara, você pode. Confia, velho. Confia, vai lá, dá certo, se expõe. E se não der certo, você se fortaleceu ao longo da jornada. Então o lance do acreditar de dentro para fora, eu falo muito sobre esse fortalecimento interno, sabe? Então essa é uma mensagem, pegando esse gancho que você falou, então, cara, acredite, sabe? Acredita mesmo, não é clichê. Eu acho que quando você olha para o espelho e fala, cara, vai lá, dá conta, acredita, você já é grande perante ao seu eu de 3 anos atrás. Se a gente pega e faz esse exercício, onde a gente estava há 5 anos, há 1 ano atrás. E aí, então, é tomar cuidado com essas réguas de referências que a gente seta, que a gente sabe os ambientes que a gente transita e isso tá o tempo todo falando, vamos embora, vamos para cima. Sim. Mas isso é legal. Mas deixando a mensagem para a turma, é isso, cara. Olha como referência a galera onde você quer chegar, mas também já valoriza a jornada que você construiu. E um insight final. Cara, eu tenho uma frase que eu falo que, como a gente falou muito de mentalidade aqui hoje, sucesso é a única opção. Então eu costumo dizer que success is the only option. Sucesso é a única opção. E o sucesso é relativo para cada um. Então a pergunta, para deixar a galera em casa refletindo, qual é o seu sucesso? Sensacional. Qual é o seu sucesso? Seu sucesso hoje é ter mais tempo com seu filho, com a sua filha? Irmão, é a única opção. Fecha a agenda. Sucesso é ter mais tempo com Deus? Abre a agenda para Deus. Sucesso é cuidar do corpo? Abre a agenda para o corpo. Abre a agenda para alimentação. Sucesso nos negócios? Vamos para cima, vamos pagar o preço, vamos se desenvolver. E por fim, eu falo que é a lei do 80-20, cara. Não importa o que te aconteceu ou o que pode te acontecer. 80% é aquilo que você faz com o que te acontece. E 20% é o que de fato te acontece. Então ressignifica, água no rosto, o Senhor renova nossas alegrias a cada manhã, acorda, vai para cima e busca que dá certo. Você é louco, hein? Senhoras e senhores, Ronan Mendes, meu irmão, muito obrigado, de verdade. Uma honra, irmão. Sensacional. E você, recado final aqui para você que acompanhou esse episódio. E não deixa de se inscrever no nosso canal. Curte aqui o vídeo, comenta. Eu quero ouvir sua opinião sobre tudo isso que esse cara falou aqui hoje, que foi incrível.
E também, óbvio, se quiser mandar um feedback lá no meu Instagram, ericshake7. Não deixa de seguir, Ronan. Instagram, por favor. R Mendes, no final, R Mende, 2 E's e 2 S's. É horrível esse Instagram, mas vale a pena. R Mendes. Já aparece lá, R Mendes. R Mendes com 2 E's e 2 S no final. É isso aí, galera. Esse foi o nosso 9º episódio aqui do Nada Aconteceu, para mostrar que, na verdade, nada acontece do nada. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Boa!